assim, antes da gente começar, você falou uma coisa pra mim que foi muito legal, né? Tipo assim, eu estou estranhamente com tempo livre e ganhando dinheiro. Me conta mais sobre isso daí. Qual foi o resultado que vocês tiveram? Qual foi o crescimento que vocês tiveram? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um case de sucesso. E hoje vai ser especial, vai ser presencial aqui em Florianópolis. Tô com o Maicon, que é proprietário da Madeireira Silva. Grande case de sucesso, tem uma história bacana. A gente estava conversando sobre os detalhes aqui nos bastidores. Falei, não, dá o play, vamos começar, porque hoje vai ser incrível. Maicon, se apresenta. Pois então, boa tarde. Eu sou hoje diretor-geral da Madeireira Silva. A nossa empresa já está há mais de 56 anos no mercado, é uma empresa que vem desde os meus avós. Então, eu sou natural de Anitápolis, em Costa da Serra Catarinense. Tudo se iniciou lá. É, Lá a gente teve uma empresa que foi montada por parte de vô, que já vinha da Alemanha, a minha avó que veio da Itália e já tinha conhecimentos em madeiras. Eles foram trazendo isso até chegar onde a gente está, né? Então, dos meus avós passou para meu pai e minha mãe e agora está Na nova geração. na nova geração, que é eu e meu irmão. Bacana. E a gente estava conversando um pouco antes, né, de todas as tentativas que você tentou antes de chegar na Codirect. O que você tentou antes de chegar na Codirect? Porque, assim, pelo que a gente conversou, eu entendi que a Codirect foi meio que uma cartada final, né? Se puder entrar em detalhes, o que tu tentou antes e por que a Codirect foi essa última cartada? Bom, Tavo, eu tentei tudo que eu sabia, né? A gente vai ganhando conhecimento ao longo do tempo, assim, né? E o tempo, ele é muito bom, porque realmente esse conhecimento vai chegando, claro, a gente tem que procurar ele, né? Mas ele vai acontecendo. Então, nós tentamos buscar soluções com outros empresários. Então, geralmente a gente encontra um empresário um pouco arredio, às vezes, né? Então, são pessoas, às vezes, mais velhas, que não gostam de falar sobre o próprio negócio. E Outros eu empresários, por exemplo, donos de outras madeireiras. isso, os empresários donos de outras madeireiras, que é um setor antigo, assim, E ela também fechado também, bem né? fechado, muito fechado, cada um na sua, né? E a gente tem muito essa questão de estar trabalhando, o que acontece dentro da minha empresa, não compartilho com o outro. Claro. E hoje, dentro da minha empresa, é o contrário, que eu consigo compartilhar com os outros, porque é informação, né? Informação, é claro que eu não vou entregar, né, O ouro, o né? ouro, né? Mas informações para ajudar e simplesmente assim, eu sei qual a dor que muitas vezes a gente está passando no setor, essa eu sei. Então, uma delas foi procurar ajuda em outros parceiros, Claro. sabe? Então, eles tinham muito uma ideia, né, de como fazer e tudo mais, mas era algo que não me agradava ainda, não era o que eu queria mais. Claro. Né? Então, aí foi surgindo curso, né, porque, querendo ou não, as mídias sociais, elas foram surgindo faz pouco tempo. Claro. Isso foi chegando para mim também há pouco tempo. Então, conforme foi chegando, eu fiz um trabalho com um mentor dentro da minha empresa. Então, já tive mentor que guiou empresa multinacional dentro da empresa. Então, a gente pegou uma bagagem muito boa com ele. A gente teve um crescimento bem alto e aprendeu muito, né? E a gente teve consultores financeiros ajudando, participou de coisas do Sebrae ali, né? Aquelas oficinas e tudo mais. E, e assim, e daí disso tudo começou a desenrolar para uma coisa chamada mundo digital, né? Que é onde eu consigo estar mais inserido hoje, onde eu me sinto bem, né? E esse mundo digital, a gente conhece a palavra marketing digital, mas não associa muito bem ao que é, né? Então, o primeiro contato com o digital que eu tive foi o Google, né? O Google Ads, né? Normal. Que todo mundo diz assim, é fácil de fazer, eu sei fazer, qualquer um faz, né? Já só queria campanha, joga lá. Claro. Não é assim, né? A gente contrata uma agência, a agência não tem só você de cliente, ela tem mais uns 500 clientes e ela vai tratar todo mundo da mesma forma padronizada. Então, uma coisa que eu aprendi assim, ó, não dá para acreditar na história de que assim, os outros vão fazer por ti. Esquece isso, é tu que vai fazer. Isso eu aprendi com vocês, né? Num vídeo teu lá no início, lá com. Até, eu acho que foi com o Marcelo Germano, até a gente tava falando sobre isso, né? Legal. E tu falou que vocês ensinam como fazer, né? Vocês não vão entregar feito, né? E é propriamente isso, porque a gente tem o dono do negócio hoje, ele tem. É o rosto, né? É o rosto, é a cara que tá ali, né? É quem Perfeito. conhece o que tá fazendo, né? Então, basicamente, a gente fez o Google Ads, né? Trabalhou, e no meio desse processo todo a gente foi caminhando até chegar aqui com vocês. Claro. E como é que estava a situação da empresa quando vocês conheceram a Codirect? Que você comentou, conheceu através do Ademir, que foi, inclusive, o Ademir é um dos nossos cases de sucesso Pois também. é. Você estava num momento muito específico da empresa, que você chegou nele. Conta um pouco dessa parte da história que eu achei interessante. Pois então,
o momento que a gente se encontrava era algo muito crítico dentro da empresa, né? A gente, como eu te falei, a gente testou várias coisas. Então, além disso tudo que eu falei, a gente fez cursos, né? Para tentar trazer conhecimento para dentro da empresa. E em uma dessas tratativas que a gente teve dentro da empresa, a gente fez uma reunião. A gente disse assim, ó, o cenário que a gente se encontra é X, né? Se ele persistir, né, com esse custo, com baixa em vendas, a venda oscilando muito, oscila muito, tipo, no mês que tu ganhava, no outro tu perdia, às vezes tinha que queimar patrimônio para recuperar, né? Então, não tava dando pra gente. Então a gente pensou assim, não, olha, realmente se continuar assim, até mês tal, aí eu fiz o meu trabalho de diretor-geral, fiz esse cálculo e disse, olha, a gente suporta até julho de 2024. Até julho de 2024, pode tocar que se parar ali, a gente vai ter que, a gente tem ainda pra fechar tudo bonitinho, né, a empresa tudo certinho, né? Aí nós conversamos isso, mas a chegada até vocês foi que nós estávamos assim, Muito crítico, né? no Imagina uma momento. empresa de 50 anos fechando. Exatamente, e uma coisa que pesava muito pra mim, até como diretor, pesava muito a minha gestão, porque eu já estava botando em prol isso, né? Assim, Sua terceira e geração, eu que vou quebrar eu esse vou negócio, cagar o eu vou processo. cagar o negócio, não dá, né? Daí eu pensei assim, a gente tem que testar alguma coisa. Daí eu comecei a acompanhar o Ademir na Berlim ali, e comecei a entender, a ver o que ele fazia, eu disse assim, ele fala diferente a palavra marketing. E ele não só fala, ele faz diferente. Tem alguma coisa ali, porque é diferente do que os outros falam, propriamente dito. Aí eu falei com o Ademir, disse, Ademir, e aí, como é que é? Se tu consegue me ensinar o que que tu tá fazendo, porque eu quero aprender, cara, eu preciso. Ele disse, vem aqui na empresa que a gente vai conversar sobre isso aqui, Marco. Daí foi onde ele falou assim, olha, eu faço assim, acessado, mas tem uma empresa que me dá toda essa assessoria, Marco. Eu não falo isso simplesmente por falar, né? Tem alguém que me dando todo o conhecimento por trás. Sim. Eu disse, tá, mas quem é? A Codirect. Eu disse, meu Deus, eu assisti um vídeo deles. Eu falei pra ele faz uns 5 anos, 6 anos atrás, cara. E eu me lembro muito bem do, do nome, né? Codirect. Aham. E ele falou assim, pois então, eles que me ajudam. Daí foi aonde eu entrei em contato com você, a gente começou toda a tratativa pra fazer algo diferente. Legal. E uma coisa que eu gosto de deixar claro, Maicon, é que as pessoas acham, beleza, contratei a Codirect, agora minha vida tá mil maravilhas, né? Ela vai ficar, né? É, vai ficar, gostei dessa expressão. Mas porque assim, antes da gente começar a falar uma coisa pra mim que foi muito, muito legal, né? Tipo assim, eu estou estranhamente com tempo livre e ganhando dinheiro. Me conta mais sobre isso daí. Qual foi o resultado que vocês tiveram? Qual foi o crescimento que vocês tiveram? É, por que hoje vocês estão muito longe de fechar a empresa? Hoje vocês estão com planos ousados, crescimento bastante arrojado. O que aconteceu para mudar todo esse cenário? Bom, esse cenário, ele exige muito trabalho, né? Então, a partir que a gente começou o trabalho, a parceria junto com a Codirect, né? ah, eu tive que realmente me botar à disposição, porque era aquilo ali que eu tinha tratado na reunião com a minha equipe e disse assim, olha, é a última coisa que a gente vai testar e a gente vai testar esse negócio muito bem feito. Muito bem feito, do jeito que eles mandam. Tanto é que até hoje eu falo com o Gabriel, que quem ajuda Professor. o nosso assessor, e eu sempre pergunto, pode perguntar pra ele. A pergunta que eu faço, a gente tá no caminho, Gabriel? É esse o caminho? Se é. Então tá bom, porque aqui tá dando certo. Se é esse, tá bom. Porque realmente eu tava preocupado em botar aquilo que vocês mencionavam ali pra nós, realmente em prática. Sim. E nesse percurso todo que a gente colocou os ensinamentos de vocês em prática, foi onde a gente começou a notar assim, que eu teria que me expor mais, né? Então começou com uma exposição leve, assim, do que? Um post estático, né? Uma fotinha. Uma fotinho, alguma coisa aqui, outra coisinha lá. Daqui a pouco começou a aparecer eu, né? Com uns vídeos assim que se tu pegar lá do começo, assim, é legal, né? É feio, mas é legal. Mas o time tá em campo, né? O time tá em campo, tá funcionando. Hoje já é bem melhor a forma com que é feita a gravação, um pouco mais profissional, né? Só que são coisas que faz parte do processo, né? Claro. Tudo faz parte do processo ali. Então, esse crescimento se deu muito e não foi de uma hora para outra. Ele levou para nós, a gente tratou isso dentro da empresa como assim, a gente tem que fazer essa receita, todo esse preparo que a Codirect tem, ele gerar resultado para nós em pelo menos 6 meses. Que era o que eu tinha ali de. Que é de caixa. É o que eu tinha de caixa. Daí eu disse assim, a gente vai testar e vai testar da melhor forma possível. Vai ser. Então, a gente se dedicou muito, ainda se dedica, né? Isso é uma continuidade que é dado. E nesse percurso todo, a empresa começou, depois de 6 meses,
a pegar resultados, que foi bem em julho que eu tinha tratado. Mês da... Bem em julho, a gente precisava fazer o fechamento da empresa, do financeiro, né? Toda a parte contábil ali. Quando a gente fechou julho, a gente disse assim, que coisa estranha, né? Coisa estranha. Logo em julho deu. Daí me veio um post do Evandro, que ele explica que um mês é como se fosse sorte, sorte, o segundo é coincidência, o terceiro já é resultado. Já é resultado, né? Aí eu disse assim, cara, mas não vou contar com isso, cara. Vamos pro próximo, vamos pra agosto. Foi agosto deu maior do que julho. Aí eu disse assim, coincidência. eu já entrava na sala do financeiro já um pouco sorridente, assim, né? Que bom, cara, que bom, as coisas estão indo e tal, né? Voltando pro jogo. E daí a gente começou a manter uma linha, Ascendente. né? Ascendente, e ela se mantém até hoje. Então, essa linha, ela foi muito importante para nós, que a gente conseguiu manter muitas operações, nossa, e ter também essa questão de voltar a sonhar, né? Porque quando tu começa... Cara, isso é muito forte. Então, tu tem que ter dinheiro, né? Tu tem que ver a tua empresa dando lucro, Claro. pra tu conseguir assim, beleza, eu vou contratar mais pessoas, vou abrir outro setor e vou oferecer isso diferente pro cliente aqui, ó. Oferecer isso, vou fazer assim, ele vai gostar. Claro, porque o marketing não é só postagem na mídia social, ele é a forma como tu vai enxergar o teu negócio naquele cenário. E o quanto que mudou o ponteiro? Tá, beleza, começou a crescer, mas cresceu quanto? Porque você falou que novembro e dezembro tendem a ser meses positivos para o teu negócio, mas tende a ter uma queda brusca em janeiro e fevereiro, né? A gente está gravando agora início de março. Como é que foi esse início de 2025 para vocês? Ele foi... Eu fiquei assustado, primeiro, em final de dezembro, quando chegou dia 23, acho que o pessoal pegou férias, ninguém mais queria comprar madeira. Eu não achava mais cliente, acho que estavam tudo de férias, as vendedoras estavam, né, assim, estarrecidas com o problema, que a gente chamava e nada. Então ali a gente começou a notar que a venda deu uma diminuída. Mas, quando acabou o mês, acabou tudo bem, porque o começo de dezembro foi muito forte. Claro. Então todo mundo se adiantou, porque a gente trabalha em campanha. Claro. Né? Tu consegue fazer através de conteúdos a chamada do cliente e trazer ele antecipado. Claro. Entendeu? Então antecipar esse cliente. E daí tu pode usar também vendas e tudo mais para fazer esse processo. Né? Quando iniciou janeiro, eu pensei assim, caramba, cara. Mas começou assim arrastado, né? O pessoal tá voltando de férias, tudo mais, né? E quando deu dia 5 em diante ali, a coisa voltou normal. Claro, a gente tem Natal e Ano Novo, né? Sim. Praticamente tudo numa semana. E daí voltou tudo normal. O resultado, a gente terminou o mês de janeiro com vendas acima da previsão, porque eu tenho uma venda que eu faço estática eu mesmo. São serviços assim de secagem em estufa, né? Secar madeira em estufa mesmo, assim, né? E essa venda ela saiu fora. A gente tirou esse processo fora da empresa. E mesmo assim, as nossas vendas conseguiram manter o nosso faturamento acima do normal, mesmo perdendo. E era algo em torno de 50 mil. 50 mil a mais de faturamento. De faturamento que o normal. Só em janeiro. Isso. Um ano inteiro, faz as contas aí, meus amigos. Então é bastante. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Nem tudo são flores, né? Teve um momento ali no processo na Codirect que andou de lado para vocês e vocês pensaram até em desistir do processo da Codirect. Tipo, cara, tô fazendo, não tá dando. Eu gosto, porque assim, da pessoa que tá ouvindo, eu gosto de dar a sensação de que não é resultado milagroso. Tem erros das duas partes, às vezes, né? Às vezes a gente dá uma vacilada, às vezes vocês não dão a ênfase necessária. Onde que derrapou ali o processo para vocês? O processo em si, ele não derrapou. O que eu fiz foi o seguinte, eu tinha um foco, que era fazer dar certo. Claro. E ponto final, não era isso. Não tinha o que me tirava fora, porque aquilo ali era a minha sobrevivência que estava em jogo ali. Então era algo muito forte para mim, né? Então, que vinha para a terceira geração de madeireiro, assim, então algo muito forte para mim, né? Tava me impactando um pouco até emocionalmente. Então eu falei assim, cara... Um pouco? Caralho, bicho, encerrando o legado da família, não tava me impactando um pouco emocionalmente. Não, tava muito, não falar. Ia estar fora da casinha, né? Tava, já tava um pouco barulhado, como diz o outro, né? Mas, assim, o foco foi o principal. E esse foco me ajudou a definir que assim, eu tinha praticamente 6 meses para fazer esse negócio dar certo. Só que eu sabia que o resultado provavelmente vinha em 1 ano. Então eu não criei uma expectativa de fechar parceria com vocês e no outro dia eu iniciar faturamento. Claro. É um processo. Ele faz parte e vai depender muito, muito, muito de mim. Claro. Vocês têm ali a forma com que é feito,
e o passo que tem que ser seguido, né? Perfeito. Então, essas coisas partem muito do processo de que eu, como cliente hoje de vocês, eu tive que manter um foco muito forte, né? Sensacional. E algo que eu fiz diferente também, tava assim, foi assim, ó, eu, como dono de empresa, a gente tem muitas demandas durante o dia, né? Muitas. Então, pra gente seguir o processo do marketing e assim, tu dividir o tempo para isso, é difícil. É muito difícil. Como é que tu fez? Como é que tu fez para equilibrar os pratos? Cara, o que eu fiz foi o seguinte: eu contratei uma pessoa, um estagiário de marketing, uma estagiária, tá? Legal. A gente escolheu ela, tá? Escolhida a dedo, tá? E a gente, hoje ela é contratada pela empresa. Olha que Ela legal. foi contratada, tá? Por quê? Porque assim, quando eu me deparei com o material de vocês, cara, isso aqui é ouro. Só que eu tenho que botar pra frente. Não adianta eu comprar isso aqui e deixar parado. Perfeito. Então, a gente contratou e eu trabalho guiando, ela me ajuda nesse guia, né? E é onde tá dando resultado consistente, tá? Consistente, legal. E te fazer uma última pergunta, Maicon. Tem várias pessoas que estão seguindo aqui o nosso podcast e estão aqui até agora. A tua história é super inspiradora. O cara que evitou a empresa da quebra, um negócio de 50 anos que estava a ponto de É um quebrar negócio feito, tá? e tirou a empresa desse caminho, desse buraco. Para mim, assim, é uma coisa que me enche de satisfação pessoal, né? Até me emociona saber que a gente é parte disso, né? É claro que assim, vocês estão lá, vocês que dão sangue, vocês que trabalham, mas saber que a gente contribui de alguma forma com esse movimento, para mim, super me toca. Só que tem algumas pessoas que estão aqui assistindo a gente, e assim, a gente tem, pô, o Ademir, além de cliente nosso, ele também é um grande amigo, né? Então você foi pô, o Marcelo Germano já foi meu sócio. Então, são duas referências muito fortes, né? Então a pessoa deve pensar, só deu certo porque ele é lá de Floripa e região, porque ele conhece as pessoas, porque ele tá próximo e etc. Pra quem tá em cima do muro, que tá em dúvida, que tá olhando, que tá meio desconfiado até agora, né? Porque, pô, a tua história é uma inspiração para várias pessoas. Que conselho que tu daria para quem tá em cima do muro? Porque tem gente que nem chegou até aqui já se decidiu que vai contratar a Codirect, mas quem tá em cima do muro? Que conselho que tu daria para essa pessoa? O conselho, propriamente dito, é, é o que eu fiz, tá? Eu fiz assim, ó. Eu demorei um certo tempo até ter um entendimento, né, de que realmente eu estava precisando. E daí eu sentei um dia na empresa Uhum. e peguei meu financeiro, que é o que manda dentro da empresa, né, Claro. ali, né? Peguei o financeiro, e olhei ele e disse assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Não dá para ficar parado, tá? E eu era obrigado a dar uma cartada. Não tem o que fazer. Só que a gente que vive no mundo dos negócios, a gente sabe que a gente arrisca. Eu arrisco a todo momento. Não tem um dia que eu não arrisco. Claro. Eu tomo decisões boas durante o dia e tomo decisões ruins. Então, só que a maioria delas agora, graças, né, tem sido boas, né? Então, que vai trazendo a gente até aqui. Claro. Então, essa decisão de fazer parceria com vocês, hoje, ela é fundamental para nós. Eu não me vejo hoje sem essa parceria, né? Porque é muito um contato que é o dia, é praticamente assim, ó, todo dia, né? Então, o Gabriel, que é o nosso assessor, ele tá em conversa, ou comigo, ou com a nossa. Social media. Então, é direto. Então, alguém que tá em cima do muro, ela tem que pesar muito bem assim, ó, o que tá em jogo? É o sonho dela? Se é o sonho, tá? Tem que ser tratado como um sonho, né? Avalia o risco, lógico, tem que ser avaliado o risco, mas tem que se mexer, não tem o que fazer, foi o que eu fiz, eu tive que me mexer, eu tive que tirar a bunda da cadeira e dizer assim, ó, é realmente o que eu vou fazer e vou focar nisso aqui, vou fazer acontecer, realmente. E até hoje, tava, com certeza, assim, de tudo que eu testei, é, foi a única coisa que eu testei sem blá 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 blá, tá? Que legal. Sem, assim, não tô aqui fazendo coisa, mas Tu me dessa paga, forma. tô prestando um serviço, né? Então não, não faz sentido esse trabalho. Ele não é um contratado, não é um ator, né, Não Michael? ganhei comissão. Não ganha comissão, mas brincadeiras à parte, eu fico muito feliz em estar podendo contar essa história. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar centenas, milhares, milhões talvez de empresários que vão ter a oportunidade de estar olhando esse material. E, cara, te agradecer o teu tempo. A gente sabe que agora ele tá com tempo livre na vida, tá ganhando mais dinheiro, tá com mais tempo livre, a vida tá boa. Mas brincadeiras à parte, te agradecer a tua disponibilidade para estar aqui compartilhando um pouco da tua história. Foi bastante desafiante trazer o Maicon até aqui, Foi. porque Precisava de um ano, né? ele falou: eu preciso de um ano de consistência para ter esse resultado. A gente
ajudou nesse processo e cá estamos contando essa história. Maicon, obrigado pelo teu tempo mais uma vez e parabéns pelos resultados e espero que a gente possa te acompanhar tendo muito sucesso e tendo grandes resultados aí. Eu que agradeço a você, Tavo, né, toda a equipe da Codirect aqui, porque tem feito muita diferença no nosso dia a dia e com certeza na nossa vida, porque tirou a gente do sufoco danado. Sensacional, cara. Valeu. Bom, Tamo junto. valeu, Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu.